Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 23 de julho de 2026, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje é memória facultativa de Santa Brígida Religiosa. Brígida nasceu em Uppsala, Suécia, em 1303 e morreu em Roma aos 23 de julho de 1373. Mãe de 8 filhos, entre os quais Santa Catarina da Suécia, ficando viúva, dedicou-se totalmente à vida ascética e contemplativa. Terceira franciscana, deu origem à nova ordem do Santíssimo Salvador. A paixão de Jesus esteve no centro de suas experiências místicas. Irmãos e irmãs, somos convidados a abrir o nosso coração para a palavra do Senhor, acolhendo-a com escuta atenta e perseverante. Chamados à fidelidade aos mandamentos e à caridade que se torna gesto concreto, aproximemo-nos deste momento de fé profunda, espírito orante e sincera devoção, ouvindo a proclamação do Evangelho da missa de hoje, de Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sendo uma história didática, a parábola pode facilitar a compreensão da mensagem que está sendo transmitida. Exemplos concretos são captados mais rapidamente do que ideias abstratas. Jesus não fala em parábolas aos seus discípulos, mas não por serem mais inteligentes do que os outros ouvintes, mas porque a eles foi dado conhecer os mistérios do reino. Outros veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Jesus se refere a pessoas que o ouvem e mesmo sabendo que quem ele é, não o aceitam. Assim, a parábola passa a ser um instrumento de crítica não aplicável aos discípulos, mas compreendida pelo mau ouvinte e bom entendedor, que percebe e entende a crítica da parábola e as suas atitudes. Seja um bom entendedor, a quem meia palavra basta para ouvir, compreender e colocar em prática a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Há muitas tentativas de explicar a resposta de Jesus. Parece certo que usava parábolas e comparações porque esse era o jeito mais comum de ensinar. Queria ser compreendido, mas também queria respeitar a liberdade dos seus ouvintes. Queria ser compreendido pelos que o ouviam com boa vontade, dispostos a mudar de vida, pelos que não confiavam em si, mas procuravam Deus. O Evangelho sempre nos incomoda e nos interroga, pois nos leva a tomar uma decisão. É certo que Jesus nos mostra: não basta escutar, como também não basta ver com os olhos e ter o coração endurecido, enrijecido, que não acolhe a verdade, por isso não se liberta. A bênção está ao nosso alcance. Se a rejeitamos, a culpa é nossa e não de Deus. Nós devemos fazer de nosso coração uma terra boa, que acolhe a palavra de Jesus e a pratique. Na primeira leitura de hoje, de Jeremias 2, 1, 3, 7, 8, 12, 13, percebemos quase um lamento de Deus ferido pela infidelidade do povo. Enviado para anunciar a palavra em Jerusalém, Jeremias denuncia a idolatria que afastou Israel do seu Senhor. O profeta resume esse drama com uma imagem muito forte. Mesmo após tantas obras salvíficas realizadas por Deus ao longo da história, o povo deixou-se seduzir pelo pecado e buscou segurança naquilo que não sacia nem sustenta. No Evangelho, os discípulos perguntam a Jesus por que ele fala em parábolas. O Mestre revela que nelas a sabedoria de Deus se apresenta de forma discreta, porém
profundamente verdadeira. Quem escuta as parábolas demonstra abertura para acolher a palavra. Quem as rejeita permanece fechado à fé. Por isso Jesus chama bem-aventurados, felizes os seus discípulos, porque a eles é concedida a graça de compreender a sua palavra, aderir à sua vontade e caminhar com ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Senhor, sede propício a vossos fiéis e benigno multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem sempre vigilantes na observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Afastado do espírito cristão, ofuscando a esperança de inúmeros corações, dilacerados por escândalos e tantas divisões. Olhando para o segundo milênio cristão, temos ainda longe de Cristo uma grande multidão, atendo seu projeto fora das comunidades. É hora de, como igreja, confessar nossos pecados. Perdão pelas cruzadas, perdão pela Inquisição, pelas guerras coloniais, pelo massacre de populações. Perdão pela falta de ética, perdão pelas injustiças, pela indiferença religiosa, pelo pecado da cobiça. Olhando para o segundo milênio cristão, temos ainda longe de Cristo uma grande multidão, atendo seu projeto fora das comunidades. É hora de, como igreja, confessar nossos pecados. Perdão pela intolerância, perdão pela violência, pela destruição de culturas, pela falta de convivência. Perdão pela insegurança, perdão pelas incertezas, pelo vosso amor de Pai, perdoai nossas fraquezas.